Senhoras e senhores, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, preciso informar vocês que depois de ter cuspido nesse prato, pode ter um corte meu aí pra trás falando mal, tá? Que eu não ia testar, que eu não ia usar. Galera, Leon, por que você não usa Linux? É porque eu tô cansado de dar assistência em tudo. A vida é curta. Eu estou usando Linux agora. Exatamente, senhoras e senhores. É o seguinte, eu não vou usar Linux pra tudo, tá? Pra edição de vídeo ainda, eu vou continuar com o Mac. Que o Mac eu comprei pra fazer edição de vídeo porque eu edito no DaVinci Resolve. E no DaVinci Resolve, o Mac é cidadão de primeira classe. Eles fazem o programa, aparentemente, pensando primariamente na plataforma de Mac. E como é o meu trabalho, eu não vou comprometer. Porém, para todas as outras coisas, eu não sei mais para que eu precisaria de outro sistema operacional. Por que que eu mudei para o Linux? Eu vou dizer para vocês. Então, galera, eu tô usando aqui, eu vou mostrar para vocês, o Pop! OS com o ambiente de desktop Cosmic, que tá em beta agora. Por quê? Para você que não manja nada de Linux, eu vou explicar. Tem várias distribuições diferentes. Na verdade, o Linux é o kernel, é tipo a coluna vertebral do sistema operacional. Só que para ele funcionar, você tem que juntar um monte de coisa nele. E uma das coisas que você tem que juntar é um ambiente de desktop, que é basicamente essa aparência gráfica dele aqui, essa interface gráfica com a qual eu estou lidando agora. E tem essa empresa nos Estados Unidos que chama System76, que é uma empresa que vende laptop, computador e coisa do tipo, que faz a própria versão do Linux dela, que é o Pop! OS, que é uma variação do Ubuntu, você já deve ter ouvido falar, eu espero. E eles inauguraram esse novo ambiente aqui de desktop deles, que é basicamente como você interage com o computador. Que depois que eu vi, tá no beta ainda, tá? Não é a versão final, mas depois que eu vi isso daqui, ele me motivou a querer usar o Linux. A gente não tá fazendo a live em Linux. Não, o computador da live é o Windows. É, a live, ele tá projetando a tela do notebook que tem o Linux na live, esse tá bom? é o meu notebook. Só pra esclarecer o pessoal do chat aqui. Por quê? O computador da live não é o meu computador pessoal e o computador da live não se mexe em mais nada. É só live. Porque a última vez que eu mexi deu problema. Ele tá com um processador que tá 3 gerações atrasado e uma placa de vídeo que tá uma geração atrasada. Eu vou colocar a coisa mais moderna só quando isso daqui não der mais conta. Por quê? Porque estabilidade. Ele só tem que funcionar. Então, o que tem de legal nesse sistema aqui é o seguinte. Se você usa um sistema convencional, ele tem um sistema de janela flutuante. Deixa eu mostrar para vocês como é. Se você já usou o Windows, já usou um Mac, toda vez que você abre uma janela, ele abre desse jeito aqui, uma em cima da outra. Eu posso aqui pegar e abrir essa daqui em outro lugar e ter esse monte de janela flutuando uma em cima da outra. Vocês já viram? Só que tem um outro sistema que a galera usa muito no Linux, que são janelas em forma de tile, em forma de quadrado. A partir do momento que você vai abrindo coisa, as janelas vão se organizando para você. E eu queria ter um sistema desse, mas eu não queria ficar só preso nele. Então o que que acontece? Esse daqui, ele funciona com um sistema de janela flutuante sem problema nenhum, vocês estão vendo aqui, mas ele também funciona com um sistema de tile. O sistema de tile é exatamente isso daqui que vocês estão vendo. Se eu fechar uma janela, você vê que a outra vem e preenche tudo. Se eu fechar essa daqui preenche. Se eu vier aqui e abrir uma janela, ela preenche também. Eu posso pegar essa daqui e trazer ela para o lado. As duas vão ficar aqui. Mas assim que eu fechar uma janela, ela vem para cá. Mas eu posso abrir ela de novo. Eu posso abrir um outro programa aqui. Ele vai abrir aqui embaixo. Se eu fechar ele, as duas janelas ficam organizadas desse jeito. E eu posso voltar. Se eu não quiser mais trabalhar nesse sistema, eu posso vir aqui, mandar... Vocês não estão vendo aí, tem um menu aqui, tá, gente? Eu posso tirar ele daqui e as janelas voltam ao normal. Eu seleciono de novo, elas voltam para o sistema de tile. Isso daqui é muito bom. Eu sei que desenvolvedores gostam muito desse sistema, mas, ao meu ver, tá? Isso daqui ajuda também quem faz pesquisa, que é o meu caso. Sim, muito. Eu fiz o roteiro dessa live que vocês estão vendo aqui com um monte de coisa, hoje desse jeito. Eu tenho o browser do lado para pesquisar e eu tenho a minha anotação aqui do Norton, do Notion do outro lado. Mas tem um porém, Nilce. Você pode colocar diferentes áreas de trabalho, mas a questão é, cada área de trabalho você pode fazer de um jeito diferente. Como é que eu abro isso aqui? Nossa, Pronto. é customização total. Eu posso abrir isso daqui, não posso? Beleza. Aí eu tenho um workspace que está em forma de janela flutuante. Mas se eu vier aqui, eu volto para o meu workspace aqui em cima, que está em forma de janela dividida. E eu posso ter todas as minhas coisas aqui. E eu posso, inclusive, se eu não me engano, trazer isso daqui para
Eu troco assim, beleza. Eu posso trocar Nossa, bem legal. no teclado aqui, né? E tem um jeito de trazer a janela pra baixo também, assim. E eu posso levar essa janela aqui pra baixo, soltar. E ele faz um treco muito doido, que é o seguinte. Eu vou abrir isso daqui de novo. Me dá uma janela dessa aqui. Eu posso pegar essa janela de programas diferentes e meio que juntar os programas. Deixa eu ver se eu consigo. Stack Windows. Como se eles fossem uma aba de browser. Mas na verdade são 2 programas diferentes. Eu posso abrir esse daqui, né? Pera aí. Vamos pra cima. Como é que eu faço pra levar pra cima? Pera aí. Calma. É aqui. Isso. Beleza. Eu trago pra cá e eu posso colocar ele... Como é que eu faço um stack aqui de novo? Eu não sei. Mas eu poderia, se eu soubesse que fazer o que eu tô fazendo, né? Eu poderia colocar ele aqui junto com essas outras 2 coisas. Mas, obviamente, que o treco aqui tá em beta ainda, então a gente meio que perdoa. Aqui, stack, beleza. Aí eu tenho todos os programas aqui como se fossem abas de um browser, né? Quando eu vi esse jeito de trabalhar, que eu posso ter o melhor dos 2 mundos, eu posso ter um sistema de tile, eu posso ter um sistema de janela flutuante, eu posso trocar entre os 2, ter 2 workspaces diferentes. Eu tô embolado aqui, tá, gente? Obviamente, eu não sei todos os comandos ainda, eu comecei a usar recentemente. E esse sistema aqui nem tá finalizado, ele tá no beta ainda. Eu comecei a usar o beta, eu baixei o beta e instalei. E isso daqui facilita demais a vida. Mas uma coisa que me impressionou foi isso daqui, ó. Tecla do Windows, Steam. Eu abri o Steam, eu instalei pela loja deles, né? Obviamente, eles têm uma organização de lojas, se você quiser baixar qualquer coisa, você pode vir aqui pela loja deles, aí você procura o que você quer, eu vim aqui e digitei Steam. Aí eu instalei o Steam, né? Cliquei aqui para instalar, tá ali, pá. Aí o que acontece? Eu dentro do Steam, eu fui em Library, instalei o Megabonk. Eu não fiz nada. Eu até achei que eu teria que ir nas configurações e habilitar o Proton, que é a camada de tradução para poder jogar o jogo de Linux, de Windows no Linux. Só que aí eu não fiz nada, eu instalei o jogo, eu dei play. Isso é um jogo de Windows. Eu não fiz configuração nenhuma. Eu não mexi nada. Aqui, ó. Tá funcionando. Eu não fiz nada, eu não mexi nada, não fiz configuração nenhuma. Eu fui na loja deles aqui, tá? Que eles deixam disponíveis aqui no Pop, tá bom? Ai, que bom que tá simplificando, né? E eu só instalei o jogo. Não, eu fiz coisa pior. Eu instalei Dark Souls 3. Mas por que eu fiz coisa pior enquanto o jogo tá abrindo? Deixa eu falar pra vocês. Isso daqui é um Intel de 11ª geração de baixo consumo. Esse é um processador de baixo consumo que está 5 gerações atrasado. Caramba. E você consegue jogar? Então, o que você considera jogável? Você bate e tem a resposta imediata. Então, eu não sei rodar ainda alguma coisa aqui tipo Revia Statistics, aquela coisa pra você ver a taxa de quadro e coisa do tipo. Mas deixa eu contar uma coisa pra você. Tá tudo no baixo, tá rodando. O computador tá torando ali o ventilador dele, tá? Dá pra ouvir daqui, vocês não estão ouvindo, mas eu tô. Então, é o seguinte, funciona. Qual a CPU dessa máquina? É um Intel 11600 e alguma coisa G. É precário. Não, é precário pra isso aqui que eu tô fazendo. Tipo assim, se você estiver fazendo... se for fazer pesquisa, texto e navegar na internet... Tá muito bom ainda, tá? Pra usar na internet e tudo. Então eu tô usando essa distro chamada Pop! OS com o beta, com o Cosmic Beta. Porque tem a versão deles que é a padrão, que usam uma outra interface aqui, um outro sistema, um outro ambiente de desktop. E eles desenvolveram essa nova que tá no beta agora, que faz todas essas coisas de janela que vocês viram, coisa do tipo que eu vi aqui. Eu tô muito impressionado, por quê? Porque é muito fácil de usar. Tem os seus problemas? Tem, tá? Mas se você for safo, se você souber abrir o terminal para instalar uns trecos, teve, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, rapidinho. Ele tem aqui o gerenciador de arquivo dele, que é meio parecido com o do Mac, né? Eu queria que eles copiassem o Windows nessa parte aqui, porque o Windows Explorer é de fato bom. Mas, enfim, eu fui tentar rodar, eu capturei um vídeo no OBS, e eu fui tentar rodar em H265, e ele me deu esse erro aqui. Só que com esse erro, ele me mandou instalar um treco no computador. Eu tentei instalar, aliás, eu tive que ir e instalar manualmente. É isso que aconteceu, deixa eu explicar. Eu tentei abrir o arquivo não rodou, ele falou que estava precisando de umas bibliotecas, dependências, sei lá como é que você chama isso, codec, não sei. Ele tentou instalar e não conseguiu. Aí ele me deu comando, você tem que usar esse comando aqui. Aí eu fui no terminal, coloquei sudo
que você tem que colocar, eles não te informam, mas pra galera que é de Linux isso é óbvio, mas não é pra todo mundo. Porque é o que te dá autorização de administrador que você precisa pra modificar qualquer coisa. Você escreve o comando que eles deram e aí ele foi lá e instalou. Ele foi e instalou as coisas que precisava, eu abri de novo e eu consegui rodar o meu vídeo sem problema. Mas tem umas coisas assim, você tem que ser safo e saber abrir o terminal e corrigir umas coisas. Mas é um nível de conhecimento que, tipo assim, pra galera que se você não for safo de nada, tipo assim, eu não sei nada de computador, você vai usar uma coisa tipo o Zorin OS, tá? Que é muito parecido com o Windows, feito para copiar o Windows, a gente já falou aqui. Porém, se você for um pouquinho mais, tá? Eu acho que o Pop! OS dá para usar de boa. Muito porque você tem que se adaptar com um funcionamento diferente do Windows. Eu tenho essa facilidade agora para fazer isso, porque eu já passei pelo teste de fogo de transicionar do Windows para o Mac. Quando eu usei o Mac pela primeira vez, tudo me irritava porque era tudo diferente do Windows. Tudo era diferente das coisas que eu considerava intuitivas. E aí, era muito ruim. Porém, como isso já passou pelo meu sangue, agora vir aqui e ter que fazer as coisas de uma forma diferente não é um problema tão grande para mim. Uhum. É igual aprender mais uma língua, né? É. E eu aprendi outras coisas, e tem outras coisas que você tem que fazer também. Por exemplo, na loja deles, se você for aqui em Create, tem um método de você capturar a tela, que é o GPU Screen Recorder, que é para funcionar tipo Shadowplay, que é da NVIDIA, tá? É pra copiando a interface e tal. Não funcionou para mim. Eu tentei a correção dele, fui pro terminal, tentei fazer tudo, não tá funcionando por algum motivo. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui pro método conhecido, que é OBS. Que é usar o OBS. Por algum motivo minha tela não tá aparecendo agora, eu tenho que descobrir o que tá acontecendo. Mas esse sistema aqui funcionou para eu poder capturar a tela. Tanto que eu fiz uma captura aqui, que é isso daqui, ó. E agora com o vídeo funcionando, porque eu baixei aquelas coisas, eu tentando fazer o treco funcionar e o treco não funcionando. Mas eu tô gostando muito de usar. Tirando algumas coisas assim, que dão esses probleminhas, você tem que pesquisar. Ele é muito bom. Porque ele é muito rápido. Essa organização de desktop era exatamente o empurrão que eu precisava para poder experimentar isso no meu dia a dia, o Linux, tá? Porque isso de fato adiciona uma função para mim que eu não tenho de forma fácil desse jeito, gerenciável desse jeito, nem no Windows, nem no Mac. Dá para você fazer tiling nos dois também, tem programa que faz isso para você? Tem, tá? Só que não é simples desse jeito, não é intuitivo desse jeito. Eu gostei muito, principalmente para pesquisa, tá? Coisa que eu preciso de múltiplas janelas, ficar pesquisando coisa, abre um PDF aqui, abre uma notícia ali, coisa do tipo. Tá funcionando muito bem. E eu acho que, de fato, a última vez que eu tentei usar Linux no meu computador, entre aspas, principal, meu computador de trabalho, tá? Não instalei só de bobeirinha, igual eu fiz com o Zorin OS lá no netbook, que eu fiz um projeto pro Coisa de Nerd. A última vez que eu tentei usar foi em 2006, pra vocês terem uma ideia. Tá, a 2006. gente nem se conhecia, né? Era o Ubuntu no meu primeiro laptop. Porque todo mundo falou que o Ubuntu dá pra usar, que agora Linux tá dando pra usar, que chegou o Ubuntu lá, tudo, Ubuntu! Aí eu instalei, não funcionou o Wi-Fi, não funcionou o trackpad, acho que não funcionou o áudio também. Era esse nível de precariedade. Se você fosse usar o Windows naquela época, mesmo o Ubuntu, que era para ser a experiência mais fácil, você tinha que ter um nível de disposição mental muito grande para fazer a coisa funcionar. Com esse daqui, eu instalei. A única coisa que eu tive que fazer é desabilitar o boot seguro, porque ele não roda com boot seguro, você tem que ir na BIOS, tá? Isso, tipo assim, pra quem mexe com computador é trivial, mas pra quem não sabe nem como abrir a BIOS, obviamente não é uma coisa simples. Mas aí eu instalei, tudo funcionou. O áudio veio funcionando, o Wi-Fi veio funcionando, Bluetooth funcionando, trackpad funcionando, todas as teclas do teclado funcionando, inclusive as teclas de função. Abaixar áudio, diminuir, tal, aumentar o brilho da tela e tal. Eu tô usando ele no meu computador, que é um framework, então talvez isso não seja só mérito dele, pode ser também do computador. Por quê? Porque essa empresa, ela dá um suporte muito bom para Linux. Então eu imagino que não tem nada proprietário dentro da máquina que pode gerar problema para Linux. Mas eu já ouvi de pessoas que já instalaram em computadores tipo, sei lá, da empresa HP, sabe? Coisa do tipo. Aí tem uma fileira de teclas que não tá funcionando direito no teclado e coisa do tipo do laptop. Mas o que eu fiz foi, eu instalei exatamente nesse aqui, gente, ó. É o 13, tá? É esse aqui, ó. Eu tenho a primeira versão dele, que tem um Intel de 11ª geração. A única coisa que eu não me vejo indo para Linux agora para usar é para edição de vídeo. Dá para você editar vídeo no Linux? Dá. É uma grande parte da minha vida produção audiovisual. Dá para fazer algumas coisas, tipo eu já uso vários aplicativos que estão disponíveis no Linux, que são de código aberto, tipo o Audacity, eu imagino que seja, e o GIMP, que eu tenho certeza que é, que eu já uso mesmo no Windows e no Mac e tal.
Então, isso para mim aqui não é problema. Um eu uso para gravação de áudio, outro para edição de imagem. Só que para edição de vídeo, eu uso DaVinci Resolve. E, de fato, pro Linux ainda tem problema. O Linux não é um cidadão de primeira classe no mundo do DaVinci Resolve, embora tenha suporte para Linux. Por quê? Porque se você quiser exportar em formatos tipo H265, H264, que são os compactados que você usa para subir para a internet, você só consegue fazer isso se você tiver num computador que tem uma placa de vídeo da NVIDIA, porque você vai exportar pelo codificador da NVIDIA, porque o sistema, se eu entendi direito, de fato não tem, porque a Apple, a Microsoft tem que pagar uma licença para poder ter esses formatos no sistema. E ele também não aceita áudio em formato AAC, que é comum em várias câmeras. Por exemplo, a Pocket 3 que a Nilce usa, no Cadê a Chave, grava nesse formato. Se você for tentar colocar o vídeo na sua timeline lá no editor, ele vai ficar sem áudio. Claro que você pode converter, tá? Tem jeito de você fazer isso, não é nem tão difícil assim. Só que adiciona um passo a mais no processo de produção que a gente não tem necessidade, sendo que a gente tem máquinas que a gente comprou mais recentemente que são perfeitamente boas para fazer isso. E que não tem essa coisa a mais. Porém, toda a minha surpresa é o seguinte: eu tô usando o Pop! OS porque é o nível de complexidade que eu quero ter. Tipo aquelas coisas que eu mostrei ali, que eu tive que ir pro terminal instalar, é o nível de complexidade que eu quero ter. Eu não quero ter que fazer nada além daquilo, tá? Então ele casa exatamente com o que eu quero fazer, com o nível máximo de complexidade que eu quero ter. E em cima disso, tem todas essas funções adicionais que eu não encontro no Mac, eu não encontro no Windows, tá? Não desse jeito, não com essa facilidade. Então eu vou usar ele principalmente para fazer pesquisa, trabalho de escritório, tá? E eu vou deixar o meu Mac para edição, mesmo porque essas coisas multijanelas que eu mostrei aqui, no Mac é uma porcaria fazer. O Mac, o gerenciamento de multijanela dele é uma porcaria. Eles estão tentando copiar o Windows, mas tipo assim, você tem várias janelas no Mac, você não sabe onde é que estão as coisas. Ela sabe disso. Não dá pra defender mesmo, não. E aqui dá pra você fazer isso tudo que eu mostrei aqui. É ridículo, tá? E olha, tá no beta ainda, os caras vão colocar mais coisas, vão arredondar ainda mais a experiência. Sem contar que, como é desse computador aqui, Nilce, o que eu posso fazer com ele, já que eu tenho um processador, entre aspas, não tão potente? Trocar, né? Você pode, esse laptop você pode comprar um novo. Você pode comprar o processador, a peça que tá com problema. A placa-mãe. Dá pra eu reaproveitar tudo, só tocar o processador aqui. Então, Linux tá impressionante, gente. Depois do Proton, da Valve, coisa do tipo, gaming é melhor que Mac. É objetivamente melhor que Mac pra game. E perde pouco pra Windows, né? Perde pouco, só alguns jogos que não funcionam mesmo, que tem um sistema anti-cheat que os caras se recusam a fazer pro Linux. E melhor, gente, é de graça. E pra você que tá preocupado, pra finalizar aqui... Com Windows? Não, com o controle que essas empresas tipo a Apple e a Microsoft têm do seu sistema operacional, que estão coletando sua informação o tempo inteiro, instala coisa que você não quer, fica fazendo propaganda pro seu o tempo inteiro, assina aqui o seu OneDrive, assina, você precisa de mais espaço no iCloud e tal. Sabe? Se você tá preocupado com isso, isso daqui é impressionante. Por quê? Ele só vai instalar o que você quiser. Tipo, eu dei o exemplo ali que não estava abrindo o vídeo, ele mandou eu instalar o negócio. Ele não podia instalar ele sozinho, no sistema automático. Ele mandou eu ir no terminal. Se você quiser isso no seu computador, você tem que ir no terminal, escrever sudo para ter autorização de administrador e escrever esse comando aqui para instalar. De outra forma, o programa assim, eu não posso fazer isso. Respeito ao máximo a sua vontade. Então, tipo, ele só tem aqui o que você colocou, basicamente. Se você quiser, tipo assim, claro que não, aqui como é um sistema, o Pop! OS, a empresa que fez a System 76, né, ela já vem com editor de texto e coisa do tipo, mas pra mim isso tá tudo bom, eu posso tirar se eu não quiser e tal. Se você quiser o controle total, você pode instalar tipo um Arch da vida aí, que você tem que instalar até a interface gráfica, o ambiente desktop dele, que vem sem. Se você não colocar, não tem. Então, assim, isso é interessante nesse sentido também, sabe? É bem interessante. Se alguma coisa der errado aqui, foi você que fez, tá? Culpa sua. Tem que falar, não tá funcionando. Não, você estragou. Você estragou.